Oi, turma, tudo bem? Professor Rafael, vamos aqui para mais uma questão juntos. Vamos ao texto. Assim, a crescente flexibilidade do trabalho em todo o mundo capitalista, evidenciada nas atividades autônomas, constitui formas concretas de flexibilização que se difundem em todas as atividades e lugares, associadas a processos de desindustrialização e descentralização geográfica das fábricas. Segundo Antunes, a acumulação flexível se fundamenta num padrão organizacional e tecnológico avançado, que implementa novas tecnologias de gestão da força de trabalho, as quais buscam o envolvimento participativo dos trabalhadores, mas que, na verdade, tensionam uma participação manipulatória e que preservam, na essência, as condições do trabalho alienado e estranho, ao tempo em que aprofundam a alienação dos que se encontram em condições precárias, na situação do desemprego ou formas inseguras e incertas de inserção. O modelo de organização do trabalho apresentado pelo texto base é caracterizado pelo... A gente observa aqui que, inclusive, o professor Ricardo Antunes é citado. Nós temos aí, por exemplo, obras como O Continente do Labor, entre tantas outras, desse grande autor ligado aí às questões do setor produtivo do nosso país. E aqui nós temos um modelo de organização de trabalho que está sendo proposto e caracterizado. A alternativa A diz o seguinte: ampliação da produção consciente por meio da gestão descentralizada. É equivocado quando a gente fala dessa produção consciente e gestão descentralizada. A gestão é cada vez mais centralizada, se descentraliza a produção, buscando cada vez mais uma produtividade mais elevada. Portanto, é inconsistente, é incoerente a alternativa A, quando principalmente foca na questão da descentralização da gestão. A gestão, ela permanece centralizada, mas por fatores, inclusive até locacionais, para reduzir custos, a produção ela se descentraliza. E aí ela se mecaniza também. E aí a gente fala, dentro da visão do trabalhador, em precarização. Dentro da visão dos donos dos meios de produção, a gente pode falar em flexibilização dessas relações de trabalho. A alternativa B diz o seguinte: aumento do controle dos resultados por meio da flexibilização da produção. Perfeito, você fala em padronização. Essa flexibilização, ela também mecaniza as relações de trabalho, no sentido da substituição do homem pela máquina, que gera o desemprego, inclusive estrutural, porque o desemprego estrutural é provocado pela automação, substituição de pessoas por máquinas. O desemprego conjuntural é mais relacionado à questão das crises econômicas. E aí a gente percebe que a alternativa B ela está dentro dos padrões do que a gente acabou de analisar no texto, portanto é o nosso gabarito. Relendo aqui a B, aumento do controle dos resultados por meio da flexibilização da produção. C, fortalecimento da participação sindical por meio da especialização produtiva. Nós podemos analisar uma fragmentação, um enfraquecimento dessa participação sindical. Até porque, repetindo, quando se fala em flexibilização, a gente está falando na visão e na linguagem patronal. Da linguagem laboral, sindical, o termo mais adequado seria precarização. O próprio professor Ricardo Antunes cita isso na sua vasta obra. Portanto, a alternativa C, como a gente acabou de colocar, ela também é inválida. D, expansão da contratação terceirizada pelo critério de alta qualificação profissional. Também é equivocado. Essa expansão da contratação terceirizada se dá pela flexibilização, pela tentativa de reduzir custos e até mesmo, por outro lado, de aumentar a produtividade, já que aumenta a competição dentro do próprio setor ligado à mão de obra. Portanto, também é equivocado. E, por fim, a alternativa é democratização das relações laborais por meio do uso de recurso tecnológico. O que a gente pode ver não é essa democratização, até porque exige muita qualificação para poder cada vez mais saber operar e operacionalizar as redes de produção. O que a gente vê aqui é muito mais uma questão de precarização. Você vê que o trabalhador, do ponto de vista do sindicato, ele sente uma perca em relação aos seus direitos. Já o patrão, a classe patronal,
ela, para poder produzir, ela tem que aumentar os seus ganhos, os seus lucros e reduzir, evidentemente, os seus custos. Portanto, nós confirmamos mais uma vez a alternativa correta, a alternativa B, que fala justamente das questões ligadas à flexibilização ou à precarização do trabalho. Valeu, turma. Até a próxima questão.